Barcos navegam contra o vento em camisa listrada, canecas coloridas na estante, outra purpurinada. Vem aqui tomar um café com chá. Boa noite. A Fé Comércio traz para vocês, pela TBO, o programa Arsenal e Comércio. Hoje a gente abre o programa com a voz de Ricardo Porto, um músico já antigo aqui no Sesc, apesar de novo. A gente vai falar um pouco sobre isso mais lá na frente. Mas, principalmente, a gente tem na nossa sala de visitas de hoje, Atílio Rondinelli. E para abrir o programa, como já é a tradição desse programa Arsenal e Comércio, eu gostaria de citar uma frase aqui que diz o seguinte: a arquitetura é, antes de mais nada, construção, mas construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando uma determinada intenção. Esse foi Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, arquiteto famosíssimo no mundo, não apenas no Brasil, com as suas contribuições fantásticas na nossa arquitetura. E a gente abre com a frase de Oscar Niemeyer, porque com o Atílio aqui a gente vai falar um pouco da arquitetura, do varejo e um pouco de conceitos novos dentro do comércio, principalmente no comércio de varejo. Atílio, boa noite, é um prazer ter você aqui conosco. Eu queria que você usasse inicialmente as nossas câmeras aqui, então, para a sua primeira apresentação e depois a gente vai para o bate-papo aqui na sala de visitas. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Eu sou o Atílio Rondinelli, sócio da Total Varejo, Arquitetura e Gestão, um escritório especializado em arquitetura de varejo, com o objetivo da gente transformar esse varejo, entender exatamente como é a jornada de compra, entender quem é o nosso público consumidor, muitas vezes fazer ali algo que está alinhado à arquitetura, vendas e pessoas, tudo isso de maneira harmônica. É assim que a gente trata a Total Varejo. Que ótimo. Antes de falar um pouquinho dessa atividade profissional de vocês, eu queria abrir conversando sobre a Retail Design Institute. Como é que é isso aí? O que é o RDI? E você que é diretor da RDI aqui, né? Isso. Como é que funciona isso? O Instituto está presente nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. O que é realmente esse instituto? Como é que vocês atuam lá? O que é que faz o Retail Design Institute? Bom, o RDI, que é assim que nós chamamos aqui, ele originou nos Estados Unidos e nós temos uma sede aqui no Brasil, né, no qual eu faço parte como diretor, com o objetivo da gente trazer as novidades e as tendências do varejo para o mundo, né? Equalizando de maneira eficiente a informação do que tem de novo e como isso é visto, né? Traduzindo isso de uma maneira literal para o varejo físico e aplicado. Não é simples uma teoria ou algo falado, de que maneira isso vai nos transformar no nosso varejo. Então o RDI tem o objetivo de unir, fazer essa união dos associados, dos retail design, trazer essas discussões para que a gente melhore o nosso varejo físico. Então, ela é sempre uma discussão de inovação, né? É sempre uma discussão de como o nosso público, as mudanças que nós temos, né, cada dia mais rápido e como que nós estamos absorvendo. Então, ela é um grupo que reúne pessoas, na verdade, na sua maioria, escritórios e arquitetos que fazem o retail de varejo no Brasil e no mundo. Perfeito. Você é arquiteto, né? Sim. Mas na família vocês atuam em todas as áreas. Isso. A gente abre aqui um parênteses, então, para voltar a falar da empresa em si. Né? A primeira vez que me disseram, olha, nós vamos falar com o Atílio, eu digo, mas o Atílio pai? Não, é o Atílio filho que vem aqui. Eu digo, então tá bom, deixa eu dar uma olhadinha direito para a gente entender isso aí. E aí, para vocês que estão nos acompanhando, entenderem também a história dessa família ligada ao varejo, o Atílio vai nos contar, então, como isso tudo aconteceu e como é que vocês chegaram, né, de repente, até hoje.
que a gente ainda falou antes do programa, em sucessão, que não é uma sucessão, porque seu pai está mais ativo do que nunca, né? Muito, à frente de tudo ainda. Muito. Né? Então, como isso aconteceu? Como é que vocês dividem os trabalhos hoje lá dentro da empresa? Bom, aconteceu da maneira maravilhosa, né? Porque nós, como filhos de italiano, nós gostamos de trabalhar todo mundo junto, a família junto. É algo bem... A família italiana, né, é aquela que quando tem a festa a gente não sabe se está cantando, dançando ou brigando, né? Porque é uma gritaria, no final todo mundo está abraçado e chorando junto, mas é de felicidade, né? Exatamente. Eu posso começar pela história do meu pai, que eu acho que tudo originou, porque ele foi um diretor do Grupo Pão de Açúcar, né? Há muitos anos atrás, ele trabalhou durante 18 anos, depois ele trabalhou numa rede de supermercado aqui local por mais 16 anos e foi para uma rede de Curitiba por mais 3 anos. Em paralelo a isso, o meu irmão formou em publicidade, trabalhou nas melhores agências e eu tinha um outro escritório de arquitetura, né, trabalhando numa arquitetura comum, sempre com um olhar ali no varejo, porque assim, eu nasci num carrinho de compra, com certeza. Nós brincávamos no fundo do supermercado. Aos 16 anos eu trabalhei no McDonald's como atendente. Então, essa parte de varejo sempre teve muito ligado a nós. E quando a gente começou a ir para a arquitetura, é algo que sempre nos mexeu, nos contagiou, mas a gente não sabia qual era a técnica. Depois desse período do meu pai voltando para Cuiabá, que ele foi para Curitiba, meu irmão morou em São Paulo e eu ainda estava em Cuiabá, né? Nós vimos uma oportunidade de trazer uma arquitetura inovadora, olhando o RDI, olhando alguns escritórios de São Paulo e de que maneira eles atuavam. E parece que foi assim, um cuidado de Deus, com certeza, porque foi no tempo certo, na hora certa. O meu pai fazia uma consultoria, eu fazia arquitetura, e meu irmão publicidade, a gente falou, por que não montar a Total Varejo e dar uma solução melhor? Completa. E depois a gente descobriu que não é uma solução melhor, é o ideal. É assim que lá fora nós vimos como que é o varejo. O varejo é projetado somente dessa maneira. O que o seu público quer, o que ele precisa e principalmente qual é a linguagem, para quem é, né? Então assim, é muito maravilhoso. O meu pai ainda continua sendo esse cara fantástico, italiano que fala muito. Lá no escritório ele fala muito. E foi assim que surgiu a Total Varejo. Puxa vida. Você fala da arquitetura, do marketing. A consultoria passa por tudo isso. O tempo todo. E você tocou num ponto bem interessante. A entrega não é do cliente que contrata o serviço. A entrega é olhando para o cliente que vai utilizar o serviço desse cliente que foi contratado por vocês, né? Perfeitamente. Então, muda o conceito. A gente não desenvolve uma loja da forma como o dono da loja gostaria que ela fosse, mas sim como o mercado precisa que ela seja. Exatamente. E é exatamente nesse ponto que nós exploramos ainda mais. Por quê? Porque nem sempre a visão que o dono quer, ela é de maneira organizada, ou geralmente evoluiu, né? Muitas vezes ele começou realmente aquele cara de balcão, aquele cara atendendo, conhecendo olho no olho, e ele evoluiu, né? Os produtos evoluíram, ele mesmo melhorou a condição, mas o produto dele talvez é um produto ainda acessível para mais pessoas. E às vezes a visão dele nem sempre é o que o público quer ou que acha. Então nós temos o trabalho de investigar a marca, né? Investigar o produto, se é um produto ou um serviço, e colocar de maneira equalizada. E o mais interessante é que não é nós que estamos falando. Quando nós fazemos o trabalho de investigação, né? Nós mostramos para o dono ou para o cliente, o seu perfil é esse, o seu público é esse. E ele mesmo entende. Ele fala, vocês têm razão. Né? Eu acho que o melhor caminho é esse. Até mesmo porque a decisão é sempre deles. A gente só está com um trabalho ali de encaminhar. Isso acontece com frequência, né? A gente imagina, porque o cliente, o seu cliente principal, o dono da loja, o dono do comércio, o varejista que está à frente do negócio, ele já vem há muito tempo à frente daquele negócio. Uhum. E ele tem a percepção do que está acontecendo, mas nem sempre ele consegue enxergar a transformação do mundo ao redor, né? Exato. E aí é onde entram vocês
mostrando, tentando negociar, e tem todo um trabalho de conversa, de negociação, porque muitas vezes o cliente pode dizer, não, mas eu cheguei até aqui sozinho, Você não vai mudar a minha loja. Acontece muito, até mesmo porque durante essa jornada ele procurou talvez escritórios de arquitetura que talvez não fossem especializados. E durante algumas reformas isso talvez não aconteceu como ele gostaria. E realmente a visão dele nesse contexto ainda é a mais correta, né? Mas o nosso objetivo é trazer a visão dele e melhorar, né? Melhorar com técnica, com estudo e assim, é muito gratificante quando fica pronto e no final eles falam assim, ó, obrigado e que bom que vocês tiveram essa ideia, esse compartilhado. Essa resiliência para com a minha teimosia, às vezes. Acontece muito, acontece muito. Muitas vezes a gente tem que falar, não, nós acreditamos, ou esse caminho a gente não faz. Né? É interessante a gente colocar, mas é muito gratificante. E assim, a maioria dos nossos clientes continuam sendo nossos clientes, né? É sempre uma recorrência. Não, perfeito. A gente vai para um pequeno intervalo agora com o Ricardo de novo e depois a gente continua o nosso programa. Aguardem a gente voltar. Sinto da varanda pela brisa o cheiro que vem dela. A areia e sua presença me invadem, entram pela janela. O sal traz vibração que inspira essa canção. Passarinhos e vitrola, coração sai da gaiola pro ar. Queria poder falar de amor, quem sabe em outro momento que agora não dá pé. Vem cá sentar do meu lado, vamos calcular o estrago antes que essa agonia mate o que restou em mim. Sentir o perfume dessa flor. Nós estamos de volta através da TBO com o programa Arsenal e Comércio. Hoje a nossa sala de visitas recebe Atílio Rondinelli, que vem de uma família focada no varejo, focada em entregar lojas e comércios melhores, né? Todo um trabalho em volta disso, Atílio, já de gerações, podemos dizer assim. Né? Isso. A gente falava da história familiar de vocês, seu pai começando, depois seu irmão e você que vem também, mas nós falamos também de um projeto quase que pessoal. Vamos falar um pouquinho de um reality show que está acontecendo, que vem sendo tramado aí. Conta para mim como é que é essa história. O que é que vocês estão inventando? Bom, a gente sentiu a necessidade de mostrar para o público como que é as mudanças no varejo, né? A gente talvez, na tentativa de se alimentar de algum programa que pudesse nos ajudar, nós vimos que não tinha nada, algo parecido, algo fácil, uma linguagem simples. E aí, depois de algumas conversas, reunimos eu, o Dino Gueno, que é um publicitário fantástico, e o Tiago, que é um especialista em treinamento em vendas, né? Então, nós identificamos que para um varejo dar certo, ele tem que estar apoiado nesses 3 pilares, né? Arquitetura, planejamento em marketing e treinamento em vendas. Dessa maneira, a gente chama que nós temos uma experiência de compra. E aí, por que não relatar isso e com clientes mesmo, né? E mostrando de uma maneira verdadeira, né? Como que é um treinamento lá na hora? Como que é um novo branding, né? Uma nova marca, um novo conceito? Como que tudo isso acontece? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas para ele é mais fácil, eu não tenho condição financeira, eu não sei como que eu posso melhorar a minha venda. Então nós empacotamos isso, né?
Ele vai acontecer com 3 lojas em Florianópolis, né? Já está acontecendo nesse momento, em breve nós vamos lançar. Então foram 3 episódios e cada episódio é uma loja diferente. Então para cada loja ela tem o seu desafio, né? De como melhorar a venda. Às vezes a venda está boa, né? Então de repente só é aquele canal de venda, se eu tenho que ligar, se eu tenho que mandar um WhatsApp, enfim. Tá muito prazeroso e muito interessante e já a gente mostra essas mudanças. Que legal. Isso vai ser divulgado por que canais? A gente vai divulgar primeiro pela plataforma do YouTube, né? Certo. O nosso objetivo de futuro é que isso ganhe força e estejam em mais canais, né? Atingindo exatamente que é o nosso público que tem um comércio ou que tem um varejo, que ele sinta a necessidade de aprender um pouco mais e mostrando de verdade aquela transformação daquela família que foi impactada. A gente não tem como objetivo de mostrar nós, até mesmo porque cada um de nós já tem o nosso trabalho, já tem a nossa vivência. A gente quer impactar aquela família, aquela empresa familiar, mostrando para eles que é possível, dá para ser feito. O Dino deve estar cheio de trabalho, porque faz muito tempo que eu não vejo ele mais na academia de manhã cedo. Tá? Desde antes da pandemia, ele sumiu, né? Então ele deve estar cheio de trabalho, ou então ele largou mão de uma vez. Tá? Ele está trabalhando bastante, né? Com vários projetos, está bem corrido. Existe a intenção ou a possibilidade disso acontecer aqui em Cuiabá também, um projeto desse? Sim, existe sim, até mesmo porque nós da Total Varejo temos alguns clientes que se encaixam exatamente no perfil, né? Porque para ele participar de um programa, ele tem que ser bom para os 2 lados. Claro. Né? Então isso tem que acontecer de maneira intensa, né? De uma velocidade considerável, mas ao mesmo tempo ele ganha um presentaço, porque são 3 consultores cuidando do negócio dele, fazendo que quando ele termina o programa ou terminar a loja, ele vai sair dali transformado. Provavelmente ele nunca mais vai ser o mesmo. É um desafio enorme. A gente vive uma parte desses desafios, vamos dizer assim, através do Senac hoje, né? Nós, enquanto responsáveis pelo Senac aqui no Mato Grosso, a gente tem, vamos dizer, investido muito tempo numa discussão do comércio, principalmente, de como ele vem se transformando. Sim. O comércio ele é muito rápido, as coisas acontecem muito rápidas, a pandemia levou a novos desafios e, eventualmente, eu acho que um projeto desse, a gente pode até sentar na mesa para discutir a mais mãos, né, e levar isso de uma forma mais ampla para o comércio. Eu não sei como é que vocês imaginam ou veem isso acontecendo, né, de uma forma maior ainda. Sim, é o nosso objetivo, né? Chegar a mais pessoas mostrando a transformação do varejo, né? Que muitas vezes está no detalhe, num simples gesto de atender ou colocando um processo de atendimento, por exemplo, que é no caso do Thiago, né? Ele entende como que acontece a venda e traduz isso de maneira fácil, né? Quais são os 5 passos para atender bem, por exemplo? Começa pelo sorriso. Né? Então, começar pelo sorriso já é uma prática, nos tempos de hoje, que seria, a gente fala de básico, né? Mas isso tem que acontecer. Isso coloca dentro do método e facilita. E claro, né, com uma loja bonita, né, e quantos varejos nós vimos com lojas lindíssimas, mas você vê que talvez não tem uma boa promoção, não tem uma boa estratégia de vendas ou talvez não tenha um bom atendimento. E aqui a gente trabalha muito para que isso aconteça de maneira natural. Você falou no início, né, a questão do seu pai que fez boa parte da história dentro de um supermercado. E você viveu o supermercado, brincou em supermercado muito tempo. A gente olha para os supermercados e a gente gosta muito de contar histórias antigas ou inventar histórias, né? O varejo nasce da cabeça de quem inventou o supermercado. Né? Ele não tinha gente para ficar no balcão vendendo e inventou um supermercado, vamos dizer assim, né? A grosso modo. Né? Isso. A Total Varejo, ela olha para essa história para adaptar as novas lojas, ela aproveita esse olhar do supermercado, que é uma logística
monstruosa, né, dificílima de ser operada. Vocês trazem esses conceitos até para as pequenas lojas também. Isso é possível de ser feito. O nosso varejo de hoje está preparado, vamos dizer assim, para poder enfrentar essas transformações? Ele está preparado, né? Nós temos muitas ferramentas para poder chegar nesse nível de entrega que nós tanto queremos como consumidor. É interessante falar do supermercado ou dos mercados. A gente está passando por uma mudança, né? Nós temos uma mudança aí de supermercados de vizinhança crescendo, né, para quem está mais perto, e uma crescente também dos atacadistas, aqueles grandes atacados onde você faz a compra do mês em um e deixa a venda do dia a dia, que nós chamamos, né, do perecível, talvez um lugar mais perto ou num lugar melhor. No sul, no Paraná, onde também nós estamos atuando, nós atendemos desde o norte até o Paraná, nós também trouxemos esse conceito agora de atacarejo. É uma mistura de varejo com atacado, né, pensando no cliente e também pensando no produto. Então, está muito próximo de nós a tecnologia. Agora, cada vez mais, a tecnologia nos facilitou a questão de prazo, por exemplo, de validade, né? Então, nós temos agora um programinha que fala para nós como é que, se está vencido ou não. Ou até mesmo um programa que faz as compras automáticas, né? Imagina, todo dia, antigamente, ele tinha que ligar e fazer essa compra. Hoje em dia, o programa resolve isso. A parte mais forte, mais complicada. Eu acho que o desafio maior está sendo como entregar isso para o consumidor, né? De maneira que ele sinta à vontade, que ele não se sinta inibido ou que ele não se sinta constrangido e, ao contrário, que no supermercado, que o supermercado seja a extensão da casa dele, né? Que ele se sente prazer, não aquela coisa mecânica, porque a gente viveu um período de industrialização, né? E agora a gente está vivendo um período de humanização, né? Nós estamos tendo esse cuidado com as pessoas. O olhar para o ser humano. Exato. Né? A gente tem discutido muito esses dias esse tipo de coisa, até porque nós estamos promovendo nessa semana o primeiro congresso de educação aqui do Mato Grosso, através do SESC e do SENAC, e o objetivo é discutir justamente a educação 5.0. Quando você fala a tecnologia veio, se instalou, dentro da educação é exatamente isso, tanto na educação formal quanto profissional, é isso que a gente tem visto. As escolas se instrumentalizaram a partir da tecnologia. Então a gente tem computadores moderníssimos, lousas digitais, quadros interativos, programas de última geração, mas a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com seres humanos que vão ser a nossa próxima sociedade. As próximas gerações estarão na mão desses seres humanos. Se a gente não tornar eles cada vez mais humanos, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais robotizada, mais automatizada. Então, com esse olhar, a gente está discutindo dentro do Congresso de Educação agora, né, a educação 5.0, a humanização de verdade. Tá? E aí você fala nos mercados, nos supermercados, nos atacarejos, que hoje a gente vê isso acontecendo não apenas no supermercado em si, né, mas até as papelarias já partiram para isso, lojas de material de construção estão caminhando nesse sentido. Bastante. Também, mas não se pode perder o olhar para o cliente, para o ser humano que vai lá dentro. Né? Esse é o grande desafio, eu acho, de transformar essas novas lojas. Isso é um trabalho que nós fazemos constante, né? Trazer de que maneira o nosso cliente vai ser tocado, vai ser impactado, né? E quase todos os processos que a gente pensa na elaboração de um projeto tem a ver com pessoas. Então a gente está criando mecanismos para que essa pessoa seja mais acolhida. Ótimo. A gente vai para um novo intervalo comercial e na volta eu vou conversar com o Rodrigo, que é o nosso músico de hoje, mas depois eu queria falar com você ainda. Um negócio que me surpreendeu outro dia, a gente está sempre buscando novidades e tudo, e eu vi uma loja da Amazon que não tem ninguém para atender. Isso me preocupou. A gente volta em seguida. Eu
Tenho a fé que um dia será diferente. Enxergar o futuro através dessa gente. Desvendar a esperança para em paz sonhar. Nos olhos da nega menina, menina do cabelo azul, vejo o meu destino me assina, que deixa o meu dia mais blue. Seu colo é só calmaria, por dentro o vento de um tufão. Um beijo me derreteria, como manteiga no pão. Arsenal e Comércio de volta. Como já é comum no programa, a gente vem para o lado de cá conversar com o artista. E como já está se tornando comum também no programa, eu vou corrigir o nome do artista, que eu continuo trocando o nome das pessoas. Eu chamei ele de Rodrigo, não é Rodrigo, é Ricardo Porto, não é, Ricardo? Isso. Aquilo que eu falei, eu tenho uma dificuldade enorme com os nomes. O pessoal que nos acompanha sabe e já acha até que a gente faz isso de brincadeira, mas não é brincadeira não, é falha do apresentador, tá? Então você desculpe, claro. Tudo bem. Inclusive eu sou professor e esqueço muitas vezes o nome dos meus alunos. Estou no meio do ano e ainda não sei. É uma dificuldade realmente, principalmente para o professor, né, que tem tanta gente dentro da sala. Sim. E você colocou um ponto bem bacana que eu acho que a gente já pode começar a conversa por aqui. Sim, claro. Né? Músico e professor de música. Sim. Na verdade, eu tenho várias frentes de trabalho, né? Dentro da música, tem várias frentes. Ser músico, na parte de ser compositor, produtor musical, né? Porque eu também trabalho em estúdio, gravando outras bandas, né? Produzindo jingles, essas coisas assim. E que passa por dentro Tem um pouquinho de arquitetura, né? Eu vi que ele falou de arquitetura, porque a gente tem que pensar nessas construções em camadas, às vezes em uma parte que é construída de uma forma, a outra tem que ser um outro ambiente, né? Então, a gente trabalha um pouquinho nessa ideia também. É muito legal. E a outra frente também como professor, né? O professor é sempre alguém que vale a pena, né? Você atuar na educação, na formação, é algo muito prazeroso, né? Sim, além de prazeroso, eu acho que esse é o caminho de transformação. De transformação, Esse para mim é o caminho. A gente, frente ao SESC, tem a possibilidade de atuar em diversas frentes, né? Em diversos pilares da sociedade, mas um que nos dá um prazer enorme e nos faz ter um cuidado muito grande é a educação. Sim. Né? Isso aí precisa ser muito bem olhado, bem cuidado. Sim. Né? E aí a gente fala de você um pouco mais, né? Quando fala do SESC, você atuou na escola de cordas, escola de viola de cordas, como é que era isso aí? É que, na verdade, eu comecei aqui no SESC, aqui no Arsenal mesmo, como estagiário, e então eu dava aula desde para as criancinhas, né, que é a educação musical infantil, e aí depois eu passei no ano seguinte a estar na frente dos alunos de violão. Então eu dava aula de violão e junto com outro professor, que era o Bruno Pisaneschi, nós fundamos a orquestra de cordas de cordas dedilhadas, né, que seria cordas dedilhadas. Isso, e que na época tinha tanto as aulas de violão e as aulas de viola de coxo. Então, eles vinham, né, eles aprendiam, e dentro daquele aprendizado a gente elaborou uma outra turma, aliás, a mesma turma, um outro horário, juntava todos eles e pegava o que eles tinham de qualidades para construir um arranjo. Que bacana. Você me deu outro gancho, não foi combinado não, né, mas ele falou na viola de coxo, e aí a gente lembra da viola em si, a viola Sim. caipira. O Mato Grosso tem uma tradição de violas. Em Poxoréu, é uma cidade que é conhecida como a capital da viola aqui no Sim. Mato Grosso. E a gente já há muitos anos vive em Poxoréu o Festival de Violeiros, Sim. que durante a pandemia ficou suspenso, mas esse ano, no finalzinho deste mês, nós vamos ter o Festival de Viola de novo,
e o Sesc vai estar à frente do Festival de Viola lá em Poxoréu. Está todo mundo convidado para ir para lá, dias 29 e 30 de julho, para acompanhar o Festival de Viola lá em Poxoréu. Antes disso, a gente vai abrir, e aí infelizmente, gente, eles vão dando gancho, a gente vai contando da nossa programação para vocês poderem acompanhar também. Nós vamos ter um grande show que vai ser o pré-lançamento do Festival de Viola, no domingo, dia 24 de julho, no Parque das Águas com a Bruna Viola. Esse show, a entrada é gratuita, a gente está trocando essa entrada por quem quiser levar 1 quilo de alimento, que vai reverter para o programa Mesa Brasil do Sesc, né? Mas então a gente também continua com a viola, tá? Aqui no Sesc. Você alçou um outro voo, virou artista de verdade, mas a viola continua presa aqui no Sesc. Sim, que bom, né? É bom a gente preservar aquilo que a gente tem de valor, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, tá? Para o artista que está começando ou que já está em carreira definida, isso é importante porque uma instituição maior está apoiando a cultura, a música e o talento de quem está chegando, né? Exatamente. E ter você, que foi alguém que nasceu aqui dentro conosco hoje, é um prazer bastante grande. Oxe, o prazer é todo meu. Então, a gente agradece, vai continuar com a sua música enquanto eu volto para o outro lado da sala. Tá joia. Deixa eu navegar pelas águas dos teus rios, com os peixes a nadar. Terra, vista em mar, seja o meu porto seguro, onde eu posso me ancorar. Deixa eu navegar pelas águas dos teus rios, com os peixes a nadar. Atílio, vamos continuar o nosso papo aqui. Eu coloquei a questão que me assustou, vamos dizer assim. Né? O assustou, claro, é um termo até fora do contexto, né? Mas me surpreendeu porque eu comecei a imaginar tudo o que envolve esse processo. E eu vi pela internet, não vi isso ao vivo ainda, mas nos Estados Unidos existe uma loja, é quase que um supermercado, é uma loja de conveniência, tem a característica de loja de conveniências, 100% automatizada. Você chega na porta da loja, mostra seu celular, ela abre, você vai pegando o que você quer, conforme você vai tirando da prateleira, já está sendo registrado na sua conta e você vai embora. Você não fala com ninguém, você não fala nada, simplesmente você vai embora e isso já foi para o seu cartão de crédito. Sim. Como é que vai ser viver um mundo desse? Bom, eu acho que a tecnologia veio para facilitar, né? É claro que eles colocaram essa tecnologia para mostrar o quanto nós estamos evoluindo e mostrar exatamente até onde nós podemos chegar. É claro que a gente vai ter todo tipo de público, o público que realmente quer pegar um tipo de produto ou não ser incomodado. Eu acho que é mais um canal de venda e, consequentemente, existem pessoas querendo pessoas, né? Então, a gente acredita que vai ter sim as lojas autônomas, já tem, né, no Brasil, talvez não daquele modelo, mas a gente vê muita conveniência, até como vocês podem ver em condomínios, né? Sim. Muito simples em as vendor machines nasceram assim, nasceram né, nesse conceito. Assim, né, para solucionar aquele nosso problema ou aquela falta daquele produto, né? Então já acontece isso em condomínios e a gente vê com muita naturalidade, né? Nós não acreditamos que isso vai roubar o emprego ou vai mudar de maneira radical, porque a pandemia mostrou que nós gostamos de pessoas, nós sentimos falta de escutar uma música, de ir até um show, de ir até um evento, né? De falar com pessoas, olhar para pessoas. Talvez a nova geração está um pouco acostumada com a tecnologia, mas ela está usando a tecnologia para conectar pessoas. As fotos são feitas para conectar pessoas, para saber a reação das pessoas. Então, tudo tem a ver com pessoas. Talvez a gente simplificou alguma coisa de varejo ali ou não, para uma coisa mais tecnológica, mas nós acreditamos que veio para facilitar e não para
ter um pouquinho de medo ou achar que as máquinas vão dominar tudo. O objetivo final é o relacionamento ainda, né? É o relacionamento. É ganhar tempo para poder se relacionar mais. Talvez esse seja o grande X da questão. Sim, né? Até mesmo porque a maioria dessas lojas está localizada numa determinada necessidade, né? Ou porque ele está trabalhando, ou porque ele não tem tempo, né? Então elas foram feitas para esse tipo de público. Aumentar o tempo das pessoas. Exatamente, para poder se relacionar. Não é para roubar nada de ninguém. Nada. Você falou duas coisas que chamam a atenção e que a gente já sabe que vocês têm um olhar também para isso, né? A questão do omnichannel, do multichannel e a música. Né? Então são duas questões distintas, são os diversos canais de venda que estão aparecendo aí, mas também a questão da música. A música dentro do varejo, dentro de determinadas lojas, traz a memória afetiva e promove compras. Perfeitamente. Fala um pouquinho sobre isso aí. O omnichannel, para algumas pessoas que talvez não estão familiarizadas com isso, é o consumidor de hoje. Né? Nós compramos pelo celular, nós olhamos na loja, retira o pedido aqui, entrega em casa aqui, então nós fazemos tudo isso ao mesmo tempo. A gente está às vezes dentro da loja comprando pelo celular na mesma loja. Né? Então nós já somos omnichannel, somos multicanais. Lá em casa a gente acaba fazendo isso na farmácia, tá? Na farmácia. Porque sempre tem uma promoção pela internet que no balcão não tem. Sempre tem o desconto. Claro que tudo isso acontece porque eles querem nossas informações, né? Quanto mais informações tiverem, parte do princípio, da premissa, é que ele quer oferecer mais coisas, talvez algo que você esqueceu ou algo que você tenha necessidade. Mas você colocou sobre a música dentro dos lugares. O objetivo de ter a famosa experiência de compra. Né? O que é uma experiência de compra? Quando você entra na loja, as pessoas estão te atendendo bem, elas estão sorrindo, a música está equalizada com a loja, o cheiro, a iluminação, você se sente abraçado, aí você faz a compra, tudo certinho, então você tem uma boa experiência de compra. A música, ela causa exatamente isso, que é a memória afetiva. Às vezes aquela música naquele lugar, ela é tão marcante para você, que quando você está em outro lugar, escuta aquela música, você lembra da loja. Né? É interessante. Ela causa essa situação de aconchego ou de lembrança, que é o grande objetivo, assim como o cheiro também. Muitas lojas colocam um cheiro, né, na sacola ou na camisa e ao abrir a sacola você sente o cheiro. Você nem precisa ver a marca, pelo cheiro você já consegue identificar. São grandes estratégias. Grandes estratégias. De contato com o público, de manter o relacionamento e o contato. Exato. A gente vai de novo para um pequeno intervalo e volta para o nosso último bloco. Na pele morena macia, um leve toque de algodão. Lá fora a lavanda crescia, perfume que brota do chão. De um lado a gaiola se abria, instinto solto no ar. A raposa sábia dizia, o amor nunca há de acabar. Arsenal e Comércio, hoje com a música de Ricardo Porto, recebe aqui na nossa sala de visitas o Atílio Rondinelli. Atílio, a gente já falou tanto sobre varejo, sobre esse olhar de carinho para com as lojas e para com o cliente final e tudo. Agora, no último bloco, eu queria conversar com você, primeiro, sobre uma experiência. Como foi
Tá? E aí essa pergunta é para pegar de surpresa, né, o cara. Tá? Mas como foi trabalhar com um food market em Las Vegas? Legal, pesquisaram bastante. Foi uma experiência incrível, né? Nós achávamos que talvez um projeto no exterior seria algo com 10 anos de escritório. E surgiu a oportunidade de um filho de brasileiro que mora em Las Vegas e ele queria montar um food hall e ele pesquisou dentre alguns escritórios no Brasil e nos encontrou e foi assim, gostou da nossa conversa, do nosso estilo, do propósito e lá nós fizemos o Rio Food Market, né? E nós fizemos as mesmas técnicas que nós usamos no varejo brasileiro, claro, com as devidas necessidades para o público americano. O desafio foi que lá em tudo é em pés e polegadas, né? E não é uma conta muito simples, e fora todas as terminologias técnicas, né? De colocar um projeto detalhado inteiro em inglês. Mas nossa turma tirou de letra e a técnica que a gente colocou foi exatamente como nós prevíamos, e ele está na fase concluindo já esse projeto, né? Ele evoluiu bem, ele era uma rede local que atendia o Whole Foods, que é uma rede de supermercados lá. Mas foi incrível, bem prazeroso. O que a gente ouviu também, né, de pesquisar por aí, vocês falam, quando falam também desse trabalho em Las Vegas, falam um pouquinho da história de disfarçar o tempo, que é o conceito maior de Las Vegas, né? É uma cidade que aprendeu a disfarçar o tempo para as pessoas passarem mais tempo fazendo alguma coisa que eles querem que seja feito. Como é isso dentro do varejo, dentro das lojas? É um conceito que se aplica, é um conceito aplicável, é algo que não se tem muito como fazer? Não, a gente aplica isso, né? Parte da premissa que nós queremos que o nosso cliente, muitas vezes, ele fique mais tempo na loja. Então, qual é a técnica que você vai usar para deixar ele mais tempo dentro de uma loja? É uma boa iluminação, um bom perfume, bons móveis, cadeira, mesa, né? Quantas vezes nós fomos em bons restaurantes e depois de 15 minutos você olha para a cadeira e fala, mas isso aqui não está muito bom. Você sente um incômodo, a gente fala que você não se sente confortável, né? Sendo que o objetivo é que ele ficasse horas lá consumindo e tendo uma boa experiência de compra. Então tudo que é feito para ele manter, né? Claro que depende de cada varejo, porque tem varejo também que a gente quer que ele vá mais rápido, tá? Entra e sai logo, né? Ele entra e sai logo, que é uma venda mais rápida. E aí cada varejo tem o detalhe, né? O seu propósito para que a gente consiga ter um projeto mais assertivo. Ótimo. A tecnologia vem para ficar dentro do varejo, então, com certeza, mas sem perder o olhar do ser humano. O tempo todo. Você acredita que a tecnologia ela vai ficar mais disfarçada, talvez, então? Porque hoje, é claro, né, é bonito você ver tecnologia dentro das lojas, né? Mas a gente está vendo que isso aí está se tornando um produto que fica mais escondido. Ela está sendo utilizada muito para controle e não para a entrega em si. A gente vê das duas formas, né? Na verdade, quase todos nós temos um smartphone, que é uma extensão do nosso corpo, né? Se a gente sair de casa e esquecer o óculos, mas não esquece o celular, ou esquece a carteira, mas não esquece... O Ricardo esqueceu hoje, tá? Ele veio sem telefone para cá. Tá sofrendo ali, coitado. E é uma tecnologia que ela veio para facilitar, uma extensão. Mas sim, em alguns momentos a gente quer disfarçar, a gente não quer mostrar que dentro de uma produção de um bolo, por exemplo, foi feita numa indústria, né? E às vezes o nosso discurso é feito para você, né? Feito na hora. Então a gente não está mostrando que houve uma grande indústria, porque nós como pessoas queremos acreditar que aquilo foi feito para mim, do meu jeito, como ele quer. Até a forma de pagamento, né? Cada vez mais a forma de pagamento estão tentando eliminar a forma do caixa, a forma de você dar aqui o cartão, estou pagando, aquela sensação que estou perdendo dinheiro.
né? Então, com certeza, a tecnologia vem para os dois lados. Ao mesmo tempo, eu quero uma TV que fala comigo, né? Seja mais fácil para a minha vida. Mais fácil, enfim. Né? Mas a tecnologia é algo que está sempre presente em nossas vidas, de todas as maneiras. A gente não tem mais como fugir disso. Não. A gente está chegando no final do programa, né? A gente, como sempre, repete isso. O programa, quando ele começa a ficar bom, ele precisava ter mais 1 hora, né? E aí, para a gente concluir, a gente vai deixar com você os microfones e câmeras, mas eu queria trazer você para mais uma situação e ouvir um pouco de você sobre isso. E aí agora é o Atílio mesmo, o ser humano Atílio, tá? Eu tenho um discurso há muito tempo e falo isso para todos os amigos, para as pessoas que me conhecem, sabem que eu falo realmente assim. Se eu levantar de manhã cedo, tá? Se eu acordar de manhã cedo e disser, poxa vida, hoje eu vou ter que ir de novo, eu não vou. Tá? Se eu tenho que trabalhar outra vez naquela empresa, não sei o que, eu não vou. Eu vou passar no RH, pedir a conta e vou embora. Minha esposa diz sempre, é por isso que nós vamos morrer pobre. Eu digo, mas você vai ser casada com um cara feliz a vida toda. E você fala isso, sobre o sucesso e a felicidade. Conta um pouquinho para nós, para podermos encerrar o programa de hoje com essa lição para todos os telespectadores. Nós conseguimos fazer o nosso trabalho. Acredito que a gente só consegue fazer o nosso trabalho com excelência quando tem amor, né? Quando a gente passa a enxergar tudo aquilo que nós fazemos não mais como trabalho, como prazer, né? Tentando ver o quanto nós da arquitetura impactamos principalmente quem está trabalhando. O nosso maior objetivo aqui é gerar emprego, é fazer uma loja dar certo para que mais pessoas vão trabalhar. E acreditamos que ela pode trabalhar bem. Então, quando a gente chega lá para o nosso cliente, que é o dono, nós estamos impactando, não é o dono, é o funcionário que está lá, né, o prestador de serviço, que tem um banheiro melhor, que tem uma sala de descanso, que tem um algo a mais. Então, nós da arquitetura, a gente impacta famílias. E com certeza ele vai prosperar. E quando eles prosperam, acredito que o nosso objetivo é fazer ele prosperar ainda mais, gerando emprego. Então, quando a gente vê uma inauguração de loja, aquela loja cheia, sendo famílias e mais famílias impactadas, um supermercado com mais de 200 empregos diretos sendo feito, contratado, nosso coração se enche de alegria e é missão cumprida, sabe? Porque a gente acredita sempre nas pessoas. E nós podemos impactar a vida das pessoas e, impactando a vida de pessoas, a gente impacta gerações. Então, você poder olhar para trás e aquela família foi abençoada ou foi próspera e você fez parte daquilo, já é algo para nós maravilhoso. Isso é o que vale a pena, não é? Isso é o que vale a pena. Gente, esse foi Atílio Rondinelli, que bateu esse papo conosco aqui na nossa sala de visitas. A gente encerra aqui o programa, a gente vai voltar com a música do Ricardo, mas antes disso, eu não posso deixar de reforçar aquele convite que a gente fez para o Congresso de Educação SESC-SENAC, que é aberto a todo o público que trabalha com educação. Todos os professores, diretores de escola podem acompanhar esse congresso, assistir às palestras que vão ser realizadas nos dias 14 e 15 de julho agora, no Centro de Eventos do Pantanal. Entre nas nossas páginas, nas redes sociais do SESC, do SENAC ou da FEComércio, faça a sua inscrição e nos veremos lá com palestrantes de nível internacional falando sobre educação, falando sobre a transformação da sociedade. E a gente fica então com o Ricardo Porto agora e a sua música. Já pensou como seria enxergarmos toda a vida pelas lentes dos olhos do poeta? Revirar cada palavra e buscar em cada canto, desvendar todo o sentido que há nela. Recriar, descriar, ressignificar. Desfazer, desinventar, até porque não mais. Recriar, descriar, ressignificar.
desfazer, desinventar, até porque não mais. Já pensou quão maluco é enxergar todo esse mundo pelas lentes dos olhos do poeta? Escutar a cor dos bichos e apalpar qualquer zumbido que mirar entrando a janela. E refazer, desinventar, ressignificar. Repetir e retornar a repetir, até tudo mudar. Recriar, descriar, ressignificar. Repetir e retornar a repetir, até tudo mudar. Contaminado pela pureza das coisas, encardido das palavras que encontraríamos a cor do outono em nossa voz e pintaríamos o tom que cada nota pode dar. Recriar, descriar, inventar, desinventar, refazer, desfazer e ressignificar. Repetir, repetir, retornar a repetir. Repetir, repetir, repetir até mudar. Recriar, descriar, inventar, desinventar. Refazer, desfazer e ressignificar. Repetir, repetir até mudar. Repetir até mudar. Repetir até mudar. Repetir até mudar. Já pensou como seria enxergarmos toda a vida? Já pensou quão maluco enxergar todo esse mundo pelos olhos do poeta?